Muita gente se confunde, não entende ou não sabe o que é público-alvo e por causa disso erra muito na criação da maioria dos materiais de design. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas o que é público-alvo, qual é a relevância dele no design, como definir um e qual a diferença de público-alvo e persona. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alvo. Se você estiver curtindo os vídeos aqui do canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Como esse assunto é um pouco mais básico e iniciativo, eu sei que alguns profissionais já sabem e talvez esse conteúdo possa não ser tão relevante assim. Mas fica aí, comenta algo para agregar e ajudar outros designers, porque talvez eu possa te ensinar alguma coisa que você não saiba também. Mas como é um assunto mais básico, eu vou explicar com bastante calma e tentar deixar o mais simples possível, porque eu sei que quem nunca teve contato com esse termo pode ficar perdido. Então já deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que não faz a menor ideia do que é público-alvo. Público é uma palavra que define o comum, o coletivo, o social, o popular. E alvo define objetivo, foco, interesse. Juntando as duas, a gente tem como objetivo pessoas com o mesmo interesse em comum. Pensa o seguinte, se você criar um design para ninguém ver, qual vai ser a utilidade dele? Nenhuma. Isso significa que você cria um material para alguém, senão não tem sentido você criar. Esse alguém é um grupo de pessoas que têm os mesmos gostos e interesses, ou que fazem parte de um grupo específico definido pelo cliente. Resumidamente, isso é público-alvo. A sua função como designer é criar um material que comunique uma mensagem do cliente para o cliente dele, ou seja, o público-alvo. Público-alvo é um grupo de pessoas segmentadas e classificadas pela empresa ou pelo profissional interessado nesse segmento ou nicho. O público-alvo são as pessoas com quem você vai conversar através do seu design. São clientes que têm interesses ou características em comum e que as empresas querem atingir através de anúncios ou de campanhas de marketing. Essas características podem ser idade, gênero, educação, filhos, relacionamento, interesses como lazer, esporte, programas de TV, entre vários outros. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que público-alvo é definido de forma a atingir o máximo de pessoas possível que possuem as mesmas características ou interesses e não tipos de pessoas isoladas. Quando a gente fala em público-alvo, a gente fala em massa, em maioria, em definir uma fatia do mercado que possuem um perfil próximo ao escolhido pela empresa. Quando pensar em público-alvo, pensa sempre na maioria, na massa. É para essas pessoas que você vai criar o seu design. De forma básica, isso é público-alvo. O público-alvo, só pela explicação sobre o que é, já dá para entender a real importância e relevância que tem na criação do design. Todo o seu esforço e foco na criação do design precisam ser voltados para o público. É para ele que você vai criar o seu design e não para o seu cliente, a não ser que o seu cliente tenha o mesmo perfil e faça parte do público-alvo. Caso contrário, você precisa criar o design para agradar o público-alvo e não o seu cliente. E esse é um dos argumentos que você pode usar quando o seu cliente não gostar de um design que você criou. Faz algumas perguntas para ele do tipo: quem são os seus clientes? O senhor acha que o seu cliente se parece com você? O foco aqui não é sobre você convencer o seu cliente, mas sim entender o que é público-alvo. Mas você pode usar perguntas como essas para fazer o seu cliente pensar e entender o porquê você criou aquele design. Sem um público-alvo bem definido, boa parte do seu trabalho na criação do design vai ser em vão, porque não foi pensado para esse público, não foi criado para resolver um problema dele, mas sim para ficar bonitinho ou para agradar o seu cliente. Isso não vai dar resultado. Essa é a importância do público-alvo no design. É como... Imagina o seguinte, você arrumou as malas para viajar, fez revisão no seu carro, encheu o tanque, lavou, fechou toda a sua casa, ligou o alarme, colocou o carro na garagem e foi assistir TV. Que coisa de maluco é essa? Criar um design sem um destino é igual esse exemplo.
Você faz tudo o que precisa ser feito sem uma finalidade, ou seja, é totalmente desperdiçado. Eu espero que tenha ficado bem claro sobre a importância do público-alvo. Agora você precisa entender como definir. Primeiro, público-alvo normalmente é definido por profissionais da área de marketing ou pelo próprio cliente, mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes é você ou em conjunto com o cliente que vão fazer isso, o que pode não funcionar muito bem. Porque existem vários fatores que são analisados, que são pesquisados a fundo para se encontrar um público-alvo ideal para cada uma das empresas. E nem sempre o próprio designer ou a empresa tem esse conhecimento para fazer isso. Mas também não vem ao caso. Mas caso você precise fazer isso, existem algumas etapas simples que podem te ajudar a resolver esse problema. E a forma mais prática e mais interessante é através de perguntas. Pensa especificamente em que tipo de cliente compra o produto que você está colocando no seu design. Pensa em quais comportamentos ele tem, quais hobbies, quais interesses, quantos anos, se é homem, se é mulher, se tem filhos, enfim, pensa detalhadamente. Isso deve ser feito com coerência e inteligência, não deve ser feito ao acaso através da sua imaginação ou alguma ideia aleatória que você teve. Precisa ser real. Analise o mercado, dá uma olhada nos concorrentes e faça algumas perguntas. Quem é esse cliente? Quantos anos ele tem? É homem? É mulher? Criança? Jovem? Idoso? Quanto ele ganha em média? De 2 a 5 mil? De 5 mil a 10 mil? Onde ele mora? Ele viaja sempre? O que ele gosta de fazer? Por quais assuntos ele se interessa? Faça perguntas, o máximo que você puder para detalhar esse público-alvo. Isso não precisa ser feito todas as vezes que você criar o material para o mesmo cliente. É feito uma única vez, talvez a cada 6 meses ou 1 ano, ou até mais, dependendo do cliente, da área de atuação, enfim. Só lembrando que essa responsabilidade não é do designer. Pode acontecer de você querer ajudar o cliente a definir mas não é sua obrigação como designer gráfico. Seja em uma agência, seja como freelancer, claro que você pode ajudar com ideias. Mas o que eu quero dizer é que não é um trabalho específico do designer, e sim de um profissional de marketing experiente. Guarda esse público-alvo que você definiu e categoriza de acordo com a área de atuação do cliente. Futuramente você pode usar como referência para a mesma área para outros clientes. Além do público-alvo, ainda existe o termo persona, mas que não são a mesma coisa. São diferentes. Qual é a diferença para você? Comenta aqui. Público-alvo é o segmento de público macro, abrangente e quase que genérico. É a massa. Já a persona é o indivíduo que faz parte do público-alvo, mas agora é específico e com características particulares. É como se o público-alvo fosse um país e a persona fosse um bairro. Esse bairro está em uma zona, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro do país. Conseguiu entender como é bem específico? O público-alvo tem características e interesses em comum. As personas estão incluídas no público-alvo, mas têm características individuais. Por exemplo, um público-alvo de academia são pessoas com interesses em vida saudável, alimentação controlada, musculação, crossfit, corrida, com idade de 18 a 60 anos, etc., entre vários outros que podem ser incluídos nesse exemplo específico. Já uma persona que está dentro do público de academia seria o João, que tem 33 anos, gosta de fisiculturismo, odeia crossfit, come 4.000 calorias por dia, compra suplementos e treina 6 vezes por semana. Esse é um exemplo bem genérico e bem aleatório só para ilustrar a diferença entre público-alvo e persona. Entender esse conceito serve não apenas para o design gráfico, mas também para qualquer área. Fotografia, marketing digital, motion graphics. Até se você for streamer e quiser criar empatia com os seus viewers, ter um público-alvo e até uma persona definidos pode te ajudar a crescer a sua audiência. O mais importante aqui é você entender que o seu trabalho é voltado e totalmente focado nas pessoas. Sem elas, o seu trabalho não tem sentido. Foque sempre em ajudar as pessoas, em resolver o problema delas, em oferecer um produto ou serviço que faça isso. Assim, além de você ter um propósito, o seu trabalho passa a ter sentido. E aí você vai entender aquela expressão que diz: trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai trabalhar na sua vida. Se esse vídeo te ajudou,
deixa um like e manda naquele grupo de design que você faz parte. Sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.